E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos começar a terceira matéria do Colégio Decenalto, né? Pra quem é novo tá se perguntando, como assim, né? É porque eu já falei uma parte da história da DC, tanto dos bastidores como também no multiverso. Eu já falei também da geografia da DC Comics, somente uma parte em vídeo e o resto em podcast. Aliás, escuta o nosso antigo podcast. E chegou a hora de aprendermos uma nova língua, que é a língua de Krypton. Eu não faço ideia do termo, se é kryptonês ou kryptoniano, né? Mas batizem aqui nos comentários, eu vou chamar de kryptonês. E eu acho que mesmo sem querer, esse canal se tornou um dos que mais produzem vídeos sobre o Superman e sua família, pelo menos em termos de vídeos inéditos. Primeiro que eu gosto muito do personagem e eu sinto orgulho, eu sou o maior fã do meu próprio conteúdo, né? E é muito bom quando eu encontro pessoas que nem vocês que curtem também. Eu falo muito isso, mas às vezes esses vídeos que eu faço original nem dá muito certo, mas eu acho que vocês vão gostar desse. Mas chega de enrolar, se merecer, no final deixa o like, tá bom? E vamos começar. Eu sempre quis aprender desde a história como a DC inventou aqueles símbolos que pareciam coisas aleatórias, mas que virou o alfabeto kryptoniano. Será que foi de caso pensado? Será que tem alguma lógica? Só letras aleatórias ali. Primeiro é importante separarmos as coisas. Os símbolos kryptonianos do pré-crise são diferentes dos criados a partir do pós-crise. E esses são usados até hoje. Então, inicialmente vamos falar da primeira versão do alfabeto kryptoniano. E eu não sei se eles apareceram antes, mas a primeira vez que eu lembro de ter visto esses símbolos foi na Action Comics número 241, lá no ano 58. O Superman escrevia, com sua visão de calor, um diário gigante que tinha páginas feitas de pedra, e nessa revista, para proteger o conteúdo da mensagem, ele começou a escrever a partir de um certo ponto na linguagem de Krypton. Foi mais ou menos nesse período que as revistas começaram a colocar a seção de cartas, né, a interação dos leitores juntamente com os editores. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso aí, depois vejam lá toda essa história de como começou essa seção de cartas. E sempre que apareciam esses símbolos nas histórias, os leitores começavam a pedir que eles inventassem e formalizassem o alfabeto kryptoniano. E um bastidor sobre isso é que quem cuidava dessas seções de carta, pelo menos das revistas do Superman, é um cara chamado Nelson Bridwell, que já foi escritor e editor também. E em um período, todas as cartas dos leitores passavam por ele, né? E uma certa vez ele respondeu com a seguinte frase: seria difícil criar o alfabeto kryptoniano porque ele tem 118 letras. A maioria das palavras são tão longas como essa eu não faço ideia de como pronunciar essa palavra, que é a palavra lá da música da Mary Poppins, né? Eu vou deixar a própria Mary falar essa palavra aqui pra vocês. It's supercalifragilisticexpialidocious. Outra vez perguntaram na sessão de cartas como se pronunciavam as letras em kryptonês, né? E eles disseram que era exatamente como em inglês. Como, por exemplo, se a gente fosse escrever o nome do líder russo Khrushchev, nós estamos aqui usando as letras do alfabeto latino, né, assim vamos se dizer, ao invés do alfabeto russo. Mas vocês sabem como os fãs são obsessivos e disseram: opa, se tem um número, 118 letras, então deve ter uma maneira de catalogar isso. Daí realmente o Nelson criou os 118 símbolos, mas todos meio aleatórios, assim, não tem meio como um padrão. Eles começaram a se perguntar como cada um desses símbolos soava. E um pesquisador chamado Al Tarniansky, ele escreveu uma matéria e nela disse que após a morte do Nelson Bridwell, o Al foi ao apartamento do Nelson e encontrou muita coisa, né, guardado lá nas caixas lá, inclusive esse alfabeto. E essa primeira versão do alfabeto kryptoniano ficou conhecido como alfabeto Bridwell-Tarniansky, que durou todo o pré-crise, ou seja, até o ano de 85. Esse alfabeto se encontra na seguinte imagem aqui, com todos os 118 símbolos e suas respectivas traduções logo ao lado. Por exemplo, esse primeiro símbolo, parecido com um K, é uma vogal e tem um som de I, né? Como eles até colocam aqui, como se fosse a palavra meet em inglês. Tem o EE, né? Tem um som de I. Pra gente tem um som de I que a gente fala normalmente. Um outro exemplo seria aqui na linha 5, colunas 5 e 6, né? Que tem a sua tradução aqui. Que esse símbolo parecido um nariz tem um som de A pra gente. Em inglês seria o som de father, né? Então pra gente o som de A normalmente. E podemos ver aqui no final que também tem símbolos para os números em kryptoniano e também os símbolos das pontuações. Então a partir daqui eu vou pedir desculpa para vocês por futuros erros, porque eu sou de exatas. Eu confesso que não lembro muito bem da parte de fonemas, né? Mas para quem é curioso, cada símbolo tem seu respectivo fonema e você pode ver
qual é qual de cada um deles, né? Seria a maneira correta de olhar. Por exemplo, eu baixei até essa própria fonte, né, chamada Kryptonese Bridgel, e aqui eu vou fazer um teste com vocês. Primeiro eu vou escrever aqui meu nome, Bruno. Olha aqui como é que ficou esse nome e vamos conferir cada letra. Podemos aqui conferir o B, né, depois tem aqui o R, aí vem o U e termina com o N e o O. Percebemos aqui que ele escreveu letra por letra, mas como eu falei, eu não faço ideia se a pronúncia é o meu nome corretamente. Eu tenho certeza que não, eu deveria até me basear no som para escrever os símbolos corretamente. E só como curiosidade eu vou escrever agora aqui o nome do canal, né, Setor 2814, para mostrar também os números em kryptonianos, são bem fáceis de conferir mesmo. Após a saga da Crise nas Infinitas Terras, todos os personagens da DC foram reformulados, inclusive o Superman. E com isso, eles abandonaram também o alfabeto kryptoniano do Nelson e colocaram aqui uns símbolos nos formatos mais geométricos, mas até os anos 2000, essas letras não tinham nenhum significado, não se preocuparam em estabelecer uma relação, né, com o alfabeto inglês ou português da gente. Após isso, o designer George Brewer, ele criou um novo alfabeto similar que estava sendo apresentado nos quadrinhos, né, desde 86 do pós-crise, e teve até a discussão se isso de fato é uma língua ou não, né? Na verdade aqui é só uma codificação diferente e até deram algumas razões do porquê não criaram uma língua oficialmente. Até aquela língua do Star Trek, né, Klingon, eu não sei se ele também é uma língua oficial. Eu lembro que tem um dicionário Klingon em inglês, se tem Klingon em português. Até se vocês souberem, deixem aí nos comentários essa informação. O primeiro motivo dessa língua kryptonês não ter virado uma língua oficialmente seria o custo, né? Porque criar uma nova língua requer tempo e dinheiro. Além disso, precisaria de tradutores que entendessem das duas línguas, né? Isso também gera mais um custo. Fora a criação das regras próprias, porque teria que ter uma gramática própria lá no kryptonês, né? Então, estudar gramática já é uma coisa bem difícil. Nós sabemos que a gramática do português é bem diferente do inglês e é bem diferente do japonês, e assim vai. Podemos ver aqui que esse alfabeto é bem mais simples que o pré-crise, né? Porque não tem um símbolo por fonema, e aqui na verdade é um símbolo por letra. Então tem aqui as 26 letras do alfabeto, mais os 10 números. E percebemos aqui nessa versão que não tem os símbolos para os sinais, né? Interrogação, exclamação e assim por diante. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui passando rapidamente aqui para vocês esse alfabeto e vamos dar um destaque aqui para a letra S, que é quase o símbolo do Superman, né? É tanto que essa letra S é aquela cicatriz quando o Clark usava a kryptonita vermelha lá em Smallville, né? Há muita gente assim, né? Por que não está aparecendo realmente o símbolo do S? Não, aqui é a letra S realmente nesse alfabeto kryptoniano. Eu também não conferi se as frases em kryptonês nos quadrinhos fazem sentido, né? Eu vou deixar até isso para vocês. Eu baixei aqui essa fonte e vamos repetir aqui os mesmos exemplos que eu fiz antes. Primeiro eu vou digitar o meu nome, né? E realmente até eu acho que esses símbolos soam melhor, porque eu estou mais acostumado com eles do que o do pré-crise. E agora eu vou digitar aqui o nome do setor 2814 para vocês verem como fica. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem essas fontes e brincarem um pouco aí também. E vocês podem estar se perguntando de onde são essas imagens que eu estou me baseando, né? Onde é que tem esse alfabeto aqui e tudo mais. Elas são de um site da linguagem kryptoniana não oficial. Sim, a DC não quis fazer realmente, mas os fãs sempre fazem muita coisa de graça, tudo por conta do amor que temos pelo personagem. Eu mesmo faço conteúdo aqui de graça pra DC, até hoje eu não ganhei um babalô de ninguém, nem o YouTube eu recebi nada ainda, então até agora tá de graça, né? Mas sim, esse site foi criado em 2003 por um cara chamado Darren Doyle e vários colaboradores. Então, além de documentar os dois alfabetos dos quadrinhos pré-crise e pós-crise até atual, eles também criaram uma língua não oficial, mas que respeitasse o cânon dos quadrinhos. Né, eles criaram um símbolo para cada fonema. Podemos aqui ver as consoantes, um pouco mais abaixo aqui as vogais. Depois tem os números e agora vem o diferencial, né? Porque a gente podemos ver aqui uma aba chamada partículas, né, com objeto direto e indireto. Eu não faço ideia o que é isso aqui, tudo bem? Porque na minha memória objeto direto e indireto era de fazer aquelas classificações das frases, né? E também tem a parte de verbos com prefixo, mas também tem até uma indicação de como usar negativo, interrogativo, imperativo. E também tem os verbos sufixos, também eu não faço ideia aqui para que serve. Tem aqui as pontuações e para finalizar tem alguns pronomes, né, como a primeira pessoa do singular, do plural, e eu achei bem legal isso aí.
Deem uma olhada com calma nesse site, eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu acho que a cereja do bolo é que eles têm um dicionário, né, que vocês podem pesquisar palavras em inglês para criptonês. E nesse site vocês podem encontrar muitas coisas legais também, como a bênção em criptonês do Jor-El, quando ele fez para o seu filho Kal-El lá no filme Superman de 78, adaptada nessa linguagem aqui criada pelos fãs. Vocês podem aqui ver também que eles pegaram a bandeira de cripto, né, que tem várias cores, cada cor significava alguma coisa, e eles fazem lá também, associam com a linguagem criptonês. Essa bandeira de cripto já apareceu nos quadrinhos lá no pré-crise. Eu não sei se no pós-crise já apareceu ou se ela é diferente dessa. E para fechar, no universo de filmes do Snyder, a antropologista Christine Schreier foi contratada para desenvolver um novo alfabeto kryptoniano, né, que o carro-chefe dessa mudança seria o símbolo da casa El, que significava agora esperança. Podemos ver aqui os símbolos e os significados deles para cada fonema. Você pode até procurar aqui também o símbolo da casa do Zod, né, que ele usava, que era meio que um U itálico aqui. Eu queria até que vocês falassem nos comentários, você prefere qual alfabeto? O pré-crise, o pós-crise ou esse criado para os filmes do Superman, né, que não existem mais, né, para o universo do Snyder? O que é que vocês acham aí? Eu particularmente não gostei muito desse criado do filme do Snyder, porque assim, tem muitas letras que parecem a mesma com algumas mudanças, por exemplo, esse aqui é o S. Aí tem ele aqui meio que invertido, tem ele com um traço a mais, com um pouquinho assim. Eu achei meio genérico, né? Até em entrevista perguntaram pra Christine, né, se ela olhou referência dos alfabetos anteriores dos quadrinhos para criar esse novo do filme do Snyder. Ela até falou que quis olhar, mas assim, como pediram algo novo, ela achou que seria melhor criar da cabeça dela e fazer umas coisas diferentes, né? E aí, pessoal, queria saber uma coisa de vocês. Vocês gostaram do vídeo? Você acha que merece um like? Vamos treinar um pouquinho esse alfabeto aí, verificar se ele realmente está sendo usado corretamente, ou se nos quadrinhos eles só colocam letras aleatórias, ou se essas letras têm um significado mesmo. Então eu queria pedir para vocês, se valeu o like, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo aí com os amigos de vocês, para ajudar o canal, e também deixar seu comentário aqui para interagir com a gente. E até o próximo vídeo. E valeu!